Pronto, meus irmãos, voltamos aqui para falarmos um pouco agora sobre a estrutura da igreja. A gente já entendeu a definição do que o que é a igreja, como aparece no texto sagrado. Agora entendendo um pouquinho sobre a estrutura, fundamento e construção. É uma parte mais teórica, né? E que acaba tendo algumas linhas de pensamentos que discordam, mas com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, a gente pode entender, à luz da Bíblia, a fundamentação e a construção. Então perceba aí, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: o fundamento desta casa é Jesus, e os materiais são os salvos, aos quais Pedro chama de pedras vivas. Todo mundo que já fez ou vai fazer uma construção precisa, antes de levantar, precisa ter uma fundamentação. Então, Jesus na Bíblia Sagrada é conhecido também como pedra, como rocha. A igreja só se manteve ou se mantém até hoje porque Jesus é a sua base de sustentação. Então, não há outro fundamento a não ser Jesus. Não deve haver outro fundamento a não ser Jesus. Então, a discussão hoje em torno dessa temática é muito interessante. O apóstolo Paulo vai nos dizer: se por acaso ou se porventura descesse um anjo do céu para nos anunciar um novo evangelho, que seja anátema ou maldição. Não deveríamos aceitar, como não devemos aceitar, um outro fundamento. Temos diversos líderes, temos diversos homens e mulheres de Deus que têm o seu espaço dentro da história sagrada, mas nenhum deles ou delas tem maior importância do que a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O texto que eu li no início da aula, Mateus capítulo 16, versículo 18, quando diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, há muita confusão porque as pessoas pensam que Jesus está se referindo a Pedro como fundamentação da igreja. Infelizmente, estão errados, estão equivocados. Se o fundamento da igreja fosse Pedro, gente, Pedro teve a sua parcela de contribuição para com o evangelho da época, sabemos disso, só que Pedro morreu. Jesus morreu e ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Então, sem a fundamentação de Jesus, a igreja não existiria. Então ele é o fundamento, ele é a rocha principal dessa construção, inabalável, né, como diz a Bíblia, né? É o exemplo das duas construções, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha e aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Há muitos ministérios, há muitas igrejas, permita já colocar vocês para pensarem, que não conseguem se manter de pé por conta disso, porque a sua base é humana, sua base é terrena. Mas toda instituição eclesiástica que Jesus é a base, de maneira nenhuma ela vai ser destruída ou vai vir a ruína. Então, quando nós colocamos aí a parte 2 aqui, a construção, eu retorno ao texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, ele vai nos chamar de pedras vivas. Toda a parte agora, depois do fundamento, é aí que entra a nossa parte, não é isso? O tijolo, a areia, os blocos, o acabamento, o telhado de uma casa. É como os salvos de todas as épocas, todos aqueles que morreram em Cristo e aqueles que permanecem em Cristo, são justamente essas peças principais
no sentido da construção. É isso que é a casa de Deus, a morada de Deus, que o texto traz para a gente aí, tanto em Pedro, como eu já citei, como em Gálatas, capítulo 5:16, como temos no Salmo 133, João 17, 1 Coríntios 13. Então são vários textos que vão fortalecer essa doutrina de que Cristo é o fundamento da igreja e que nós somos as peças dessa construção. Essa construção, né, que começou com Cristo, já se avança mais de 2000 anos e cada hora temos a possibilidade de ter um novo elemento colocado na igreja, não no sentido de modificar, mas no sentido de acrescentar. Então, fundamento é Cristo e nós somos peças dessa construção.